Já conhece Aracaju no estado de Sergipe? Aracaju é a capital do menor estado brasileiro. É uma cidade com uma das melhores qualidades de vida do país, além de ter um dos destinos mais baratos para os turistas. É um lugar incrível, com história, belas praias, arquitetura única e uma gastronomia de deixar saudades em todo mundo que não é de lá. Enfim, Aracaju é um destino para se visitar, querer morar e se questionar como é que ninguém tá falando dela. Ficou curioso até aqui? Então hoje é o teu dia de sorte. Fica aí que eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Aracaju é a melhor cidade do Brasil. Oi, pessoas! Eu Zinga aqui. Antes de mais nada, se você já vem aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda no canal, tá esperando o quê? Para você que é novo, pode ir até o final. Se gostar, mete o dedo no like, já sabe, né? Bem, Aracaju fica na região Nordeste e é a capital do menor estado brasileiro, no caso, Sergipe. Tem pouco mais de 600 mil habitantes e leva a fama de ser um lugar limpo, organizado, acolhedor, além de ser menos badalada que as demais capitais. No início, a cidade nasceu com o propósito de sediar a capital da província de Sergipe del Rei, que até então ficava em São Cristóvão. Então, sim, Aracaju foi planejada desde o início. Na verdade, Aracaju foi uma das primeiras capitais brasileiras a serem planejadas, o que já era um desafio na época, já que essa região basicamente era um pântano, mas a galera conseguiu. Utilizaram modelos famosos de cidades na época, como Chicago, Buenos Aires e Canberra, e assim nasceu a nova capital sergipana, com as ruas que parecem um tabuleiro de xadrez de tão organizadas. E eu acho importante falar dessa organização da cidade, porque em muitos lugares que a gente visita, tudo é longe, parece que nada faz. Já em Aracaju, o pessoal se preocupou em deixar o aeroporto perto dos principais hotéis da cidade, por exemplo. Por outro lado, fizeram a Avenida Beira-Mar, beirando, na verdade, o rio Sergipe. Consideremos isso um easter egg da cidade. Aracaju também é apontada como uma das melhores cidades brasileiras com os melhores hábitos de vida por diversos motivos. Mas citando os principais, as inúmeras ciclovias e o menor índice de fumantes numa capital brasileira. Na realidade, Sergipe é o estado que menos se fuma no Brasil, proporcionalmente falando, para você não dizer que é porque o estado é menor. E se você já está acostumado comigo explicando o significado dos lugares que vêm do Tupi, vai aprender mais um, porque Aracaju é uma mistura de arara com caju, que significa algo como o cajueiro das araras ou o cajueiro dos papagaios. Por causa disso, Aracaju também é conhecida como cidade das araras e dos cajus, ao mesmo tempo que tem o título de capital nordestina da qualidade de vida. Os mais íntimos chamam Aracaju apenas de Aju, simples assim. Mas falando de comida, Sergipe é o maior produtor dessa frutinha aqui chamada mangaba, que muitos nem conhecem. Aracaju, no caso, é o lugar em Sergipe que melhor sabe aproveitar a tal da mangaba dentro do estado, porque usam ela em tudo, mas no sorvete é que o negócio se destaca mesmo. Dizem os aracajuanos que esse é o melhor sorvete de fruta que existe. Alguém se arrisca aí a dizer se é verdade ou não nos comentários? Outra coisa super popular na cidade é a carne de caranguejo, já que o crustáceo tem ali, assim como tem mato na Amazônia. Mas eu não posso deixar de falar do amendoim também, que já era produzido no estado, cozido numa salmoura e depois mantido no próprio caldo. Só que o sergipano, inventivo que é, resolveu adicionar limão no cozimento para ver se o negócio durava mais tempo. Deu errado, então deixaram escorrer toda a salmoura para depois jogar fora, mas antes experimentaram. E assim nasceu o amendoim verde cozido para se tornar um patrimônio imaterial do Sergipe. E trazendo uma curiosidade para vocês que adoram uma curiosidade, em 2007 Aracaju entrou pro Guinness Book com a maior árvore de Natal do mundo. Ela tinha 110,11 metros de altura, algo em torno de 40 andares de um prédio. De lá pra cá parece que outras passaram a de Aracaju, até porque nunca mais ativaram ela. Mesmo assim, a galera nunca esqueceu. E falando brevemente da história de Aracaju, como eu disse, a cidade nasceu para se tornar a nova capital da província de Sergipe, já que a antiga era São Cristóvão e ela ficava longe do mar. E já que iam construir uma nova cidade, nada mais justo do que planejar ela antes. E foi isso que o engenheiro Sebastião José Basílio Pirro fez. Mas voltando no tempo, logo depois do descobrimento no Brasil, algumas terras se encontravam em situação de guerra por conta dos nativos e dos europeus. A região de Sergipe era uma delas. Então, de acordo com Portugal, era de suma importância que essa área fosse conquistada para acabar com essa briga toda. Só que ali, mais especificamente onde fica Aracaju, era onde vivia um cacique temido por todos chamado de Serigi. Ele dominava todas as terras, desde as margens do rio Sergipe até as margens do rio Vaza Barris. Foi então que em 1590 um rapaz chamado Cristóvão de Barros resolveu atacar a tribo Serigi dos irmãos dele, Siriri. Os dois foram mortos e derrotados e assim nascia a primeira capital de Sergipe, São Cristóvão. Aracaju veio só em 1855 por necessidades econômicas e por conta de um porto que escoasse melhor os seus produtos. Agora me diga,
Já tá gostando de Aracaju sem nem ter visto tudo que a cidade tem, né? Eu sei. Continua ligado aí, então, que agora é aquela hora que eu te mostro tudo o que a cidade tem de tão especial para você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Aracaju, além de bela, é um dos destinos mais baratos do Brasil dentre as capitais. Ou seja, viver, comer, passear e fazer fotos bonitas custa bem menos que qualquer outro canto do país. E apesar da cidade ter pouco mais de 600 mil habitantes, eu preciso dizer que tudo é perto, tirando algumas poucas praias. Tudo fica perto em questão de poucos minutos de carro ou de caminhada, até mesmo fora da capital. Os cânions do Xingó, por exemplo, 3 horas de carro de Aracaju. Chegar em Alagoas, 2 horas de carro. Enfim, você entendeu que tudo é perto, né? Mas se atendo a Aracaju, é indispensável falar que o litoral é o grande destaque do lugar. São quase 35 quilômetros de orla, então já se sabe que tem bastante coisa por ali. Começando pela praia de Atalaia, eis uma das mais importantes da capital, com quase 6 quilômetros de extensão. Praticamente tudo sobre Aracaju acontece nesse lugar que hoje é o cartão postal Aracaju. O povo de Maceió briga ferrenhamente para disputar quem tem a orla mais bonita. No fim, as duas capitais ganham porque elas tentam ser uma melhor que a outra sempre. Ganha-ganha. Mas voltando à orla de Atalaia, são inúmeros os bares e restaurantes que ficam próximos, bem como o próprio centro histórico, além de quadras, cartódromo, pista de skate e também 3 lagos com uma baita área verde ao redor. Vale destacar ainda os arcos da orla de Atalaia, que muito turista para bater foto. E acha que eu terminei de falar da orla? Pois então, lá existem várias estátuas e símbolos históricos, como o Monumento dos Formadores da Nacionalidade, que homenageia diversas personalidades da história do Brasil, como Tiradentes, o Zumbi dos Palmares, Dom Pedro II e mais uma galera. Ainda a Passarela do Caranguejo, um lugar repleto de restaurantes, perfeito para conhecer a culinária sergipana e encontrar alguns conterrâneos do seu próprio estado. O Centro de Arte e Cultura de Sergipe, um ótimo lugar para levar um pedaço do estado de volta para casa, cheio de obras artesanais de Aracaju. Tem restaurantes ali também, viu? O Oceanário de Aracaju, um espaço cuidado pelo Projeto Tamar, que busca preservar a vida marinha e que conta com aproximadamente 70 espécies de animais em 20 aquários. Esse lugar, além de importante, também é incrível, já que tem um telhado em forma de tartaruga marinha. Mas para você não achar que só tem Atalaia em Aracaju, ainda tem a Praia do Viral, a Praia do Mosqueiro, a Praia do Robalo, a Praia de Aruanã e a Praia dos Artistas. A Croa do Goré, entre Aracaju, Itaporanga da Ajuda e São Cristóvão, também é outro lugar bacana. Se trata de uma ilhazinha que só aparece quando a maré do rio Vaza Barris fica baixa. No percurso dá pra perceber os manguezais e as ilhotas e, chegando lá, dá pra comer uns petiscos num bar flutuante. Esse é um passeio que dura umas 5 horas, que é quando o banco de areia começa a desaparecer. Tempo curto, mas certo que vale a pena. Outro lugar é a Orlinha Pôr do Sol, que segundo o pessoal de Aracaju, onde tem o pôr do sol mais bonito do estado todo. Quem sou eu pra duvidar, né? Mas saindo das praias, vamos pra cidade mesmo, lá no centro histórico de Aracaju. E é ali que fica lugares incríveis como a Catedral de Nossa Senhora da Conceição de 1875, com pinturas que contam a história de Aracaju. Também o Museu da Gente Sergipana, no antigo prédio do Colégio Ateneu, que abriga obras de artistas locais cheias de interatividade e criatividade. O Largo da Gente Sergipana, um monumento, que é o ponto de encontro para as celebrações da cultura popular aracajuense e sergipana, com 8 esculturas enormes dos principais movimentos folclóricos do estado: o Lambistuge, Caboclinhos, Chegança, Cacumbi, Taieira, Bacamarteiro, Raizado, São Gonçalo e Parafuso. Ainda o Palácio Museu Olímpio Campos de 1863, que foi sede do governo do estado até 1995 e que em 2010 foi transformado num museu com móveis e objetos originais do século XIX. Esse palácio fica lá na Praça Fausto Cardoso e na frente dessa praça se encontra a Ponte do Imperador, que apesar do nome não é uma ponte, mas sim um atracador. A tal ponte foi construída porque em 1860 Dom Pedro II e Teresa Cristina viriam à cidade. Na época, ela foi feita de madeira de maçaranduba, mas com o tempo acabou sendo substituída por uma estrutura metálica que depois deu lugar a uma obra mais artística, trazendo elementos das principais tribos do estado. Até hoje esse lugar serve para o embarque e desembarque de autoridades e outras pessoas ilustres. Vai dizer que conheci algum desses lugares. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, então eu vou te pedir para dar uma olhada lá no meu canal do TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados para se conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui para reclamar. Pronto, falei. E se tu percebeu, eu tô usando a minha T-shirts do Sergipe. Gostou? Então vai na descrição que você também pode ter uma dessas ou de inúmeras outras regiões do Brasil. É só clicar no link e o resto é contigo. Dá um bisu lá. Só lembra de me marcar nas redes sociais quando a sua chegar. Daí eu compartilho.
Continuando, em Aracaju existem dois mercados municipais, o Antônio Franco e o Thales Ferraz. E os dois esbanjam em arquitetura, história e, óbvio, especiarias da culinária sergipana. Um fica do lado do outro e, além de alimentos, eles também vendem itens do artesanato local. Os dois mercados são interligados pela incrível passarela das flores. E se você quer fazer uma foto legal, então minha dica é usar a torre do relógio, que fica ali como inspiração. Fica a dica. Outro mercado interessante é o Albano Franco, que apesar de não ser tão turístico assim, ainda assim tem muita opção do que se levar para casa. Saindo dos mercados, um lugar interessante é o espaço Zé Peixe, com fotografias, peças e painéis que contam a história de José Martins Ribeiro Nunes, o próprio Zé Peixe, um ícone sergipano que ficou famoso ajudando a navegação pelo rio Sergipe. Ele pulava de grandes alturas na água e guiava os navios pelos melhores caminhos. Eis um herói sergipano. Há registros de que o cara tenha nadado até 13 quilômetros numa única vez. Agora você entende o porquê do Zé Peixe, né? Mas um lugar legal na cidade é a Colina de Santo Antônio, que basicamente foi onde Aracaju nasceu, além de ser um dos pontos mais altos da capital. É ali que fica a igreja do Santo Antônio, com uma vista única da cidade, assim como os complexos de rádio e TV da Rede Globo e da Record. Ainda o Parque Governador Augusto Franco, popular Parque da Sementeira, com um enorme lago e com inúmeros atrativos de lazer. Um dos destaques ali é a Farmácia Viva, onde o pessoal vive de produtos naturais que dizem trazer benefícios terapêuticos, e também o Planetário de Aracaju, que é um espaço digital com 6 metros de diâmetro. Outro lugar é o Parque José Hollenberg Leite, o Parque da Cidade, como chamam, com mais de 600 mil metros quadrados, cheio de área verde, um pequeno zoológico e, claro, um teleférico que te leva da parte mais baixa à mais alta do parque num trajeto que dura uns 20 minutos. Também é o Parque Governador Carlos Valadares, o Parque dos Cajueiros, que o pessoal vai praticar esportes como remo e canoagem, além de fazer caminhadas. A Capela São Salvador de 1857, com uma arquitetura única e de enorme importância, que foi declarado um patrimônio histórico e artístico de Sergipe. O Calçadão da 13 de Julho, com 5 km de extensão, que o pessoal vai caminhar, correr e também praticar uns esportes. Aliás, esse é um dos lugares mais movimentados de toda a cidade. O Calçadão Formosa, que é um dos novos espaços da cidade, onde a galera vai andar de bike e curtir a paisagem. E perto dali também o Mirante da 13 de Julho, com uma vista top da cidade, de onde o rio Sergipe encontra o mar. E para finalizar, não se esqueça que se algum dia você for para Aracaju no mês de julho, lembre-se que é nessa época que rola as festas juninas super badaladas, além do forró caju, que reúne muita gente de fora e artistas de renome da música sertaneja. Me agradeça depois. Bem, pessoas, por hoje é isso. Espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ali adiante. Se não gostaram, não sei nem por que assistiram até aqui. Pra quê, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir por aí nas redes sociais. E caso queiram contribuir com imagens das suas cidades, vão na descrição e sigam o passo a passo que tem ali no link. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima!